O Jardim da Emuná, parte 1, capítulo 1. Fundações da Emuná. Os enigmas da vida. O mundo está repleto de questões. Qual o significado da vida? Aonde eu estou indo? O que será no final? Como devo viver a minha vida? Serei feliz um dia? A lista é interminável. As diferenças drásticas e aparentemente injustas entre a vida de duas pessoas nos deixam perplexos. Enquanto alguns se conduzem suavemente pela vida, outros passam a vida inteira de sofrimentos. Alguns nascem com força e saúde perfeita, outros são fracos e incapacitados. Alguns são ricos, outros são pobres. Uma pessoa boa que nunca feriu sequer uma mosca morre jovem, ao passo que um tirano cruel fica no poder até a velhice. Por quê? Aqueles que fazem mais perguntas são os que mais sofrem. A pessoa que ganha pouco pergunta: por que tal pessoa tem tanto dinheiro enquanto eu, mesmo trabalhando tão duro quanto ela, quase enlouqueço tentando pagar as contas? O pai de uma criança adoentada pergunta: por que todos têm filhos fortes e saudáveis e eu tive a má sorte de criar uma criança que precisa de cuidados médicos 24 horas por dia? O deficiente físico pergunta: por que todo mundo é livre e ágil e eu sou tão limitado e debilitado? O pobre olha para o rico e pergunta: por que ele mereceu ter nascido em um berço de ouro, enquanto a minha vida é uma guerra sem fim contra a pobreza e a privação? O solitário que não consegue encontrar uma companheira pergunta: por que eu, com todas as minhas qualidades, não consigo me casar, enquanto outros, com todos os seus defeitos, encontram ainda jovens esposas perfeitas? Isso não é tudo. Tópico 2. Tempos de mudança. Há ainda um leque adicional de questões sobre as mudanças que ocorrem de um dia para o outro. Eis alguns exemplos familiares. Porque ontem foi um dia tão esplêndido em que tudo ocorreu como planejado, enquanto hoje, sem nenhuma razão aparente, tudo é um desastre e eu não sinto nada a não ser dor e sofrimento? Porque eu tinha dinheiro na semana passada, mas os gastos inesperados desta semana não me deixaram o suficiente nem para comprar pão? Porque ontem meus filhos me fizeram sentir uma alegria imensa, sendo o epítome do respeito e do bom comportamento, mas hoje eles estão se comportando como terroristas em miniatura, me fazendo subir pelas paredes? A lista é interminável, como todos sabemos. Tópico 2. A resposta universal. Todas as questões da vida têm uma resposta universal. Emuná. A emuná é como a chave mestra para os dilemas da vida. Emuná é o termo em hebraico bíblico original para a crença firme em um único, supremo, onisciente, benevolente, espiritual, sobrenatural e onipotente Criador do universo, ao qual nos referimos como Deus, ou Hashem, que literalmente significa o nome, para que não nos arrisquemos a usar o nome de Deus em vão. Ele sozinho cuida de cada um de nós de maneira única e personalizada, conforme nossas necessidades individuais. Como veremos no decorrer deste estudo, tudo o que acontece conosco é o resultado da vontade de Hashem e da sua intervenção em nossa vida, fenômeno que muitas vezes chamaremos de providência divina. A providência divina existe para nos ajudar a cumprir a nossa missão. A providência divina não apenas determina acontecimentos numa escala global, como também dita os menores detalhes do universo, como o jantar de uma minhoca. Toda a nossa vida, incluindo cada momento, é o resultado das decisões que Hashem realizadas pela providência divina. Hashem decide quando prosperamos e quando fracassamos, quando os tempos são fáceis e quando eles são difíceis. De acordo com a Kabbalah, o pensamento esotérico judaico, completar a retificação da alma, ou tikkun, é a realização mais elevada que se pode alcançar neste mundo material. Muitas vezes precisamos sofrer ou passar por dificuldades para conseguir um nível espiritual mais elevado, ou a retificação da alma.
assim como um atleta campeão precisa suportar sessões excruciantes de treino para chegar ao seu melhor desempenho. Uma vez que desenvolvemos um senso profundo de emuná, segundo o qual Hashem, por meio da providência divina, faz tudo para o nosso benefício, para nos conduzir pelo caminho da necessária retificação da alma. Então, as peças do quebra-cabeça da vida se juntam, formando uma imagem de espantosa clareza. Com esses princípios em mente, a emuná se torna a resposta universal para todas as perguntas da vida. Próximo tópico: conhecendo Hashem. Basicamente, Hashem não faz apenas um simples pedido, que nós o conheçamos. Segundo o sagrado Zohar, interpretação esotérica da Torá do século II, da Era Comum, do Rebbe Shimon Bar Yochai e seus discípulos, Hashem nos criou para um único propósito de o conhecermos. Assim sendo, as experiências e os acontecimentos diários de nossa vida não são mais que mensagens particulares que Hashem, criadas para motivar em nós a emunar, para nos encorajar a falar com Ele, facilitando assim os nossos esforços de aproximação. Por quê? Quanto mais próximo alguém chega de Hashem, melhor o conhece. Conseguir uma aproximação de Hashem e conhecê-lo é a retificação máxima da alma, nosso objetivo individual e missão na Terra. Hashem, em seu ilimitado amor por todos nós, dirige a nossa vida para nos alcançar e a nos ajudar com êxito neste objetivo. Compreender que tudo na vida é para o nosso bem, isto é, para nos ajudar a alcançar a retificação da alma, nos capacita a lidar com todas as situações, sejam boas ou aparentemente más, com alegria e sem estresse, preocupação ou ansiedade. Consequentemente, quando as pessoas ignoram as mensagens de Hashem, ele manda mensagens ainda mais altas, situações mais difíceis. Aqueles que fracassam em conhecer Hashem nos bons momentos se arriscam ter problemas sem qualquer solução natural ou lógica, em que a única alternativa é clamar a Hashem. Desta maneira, Hashem, em sua bondade infinita, nos ajuda a contatá-lo e a alcançar a máxima retificação da alma. Quanto mais cooperamos, mais fácil fica a nossa vida. Próximo tópico. Hashem repreende aquele a quem ama. O Zohar, Berrucotai, página 114, declara: como são amados os filhos de Israel perante o Santíssimo. Ele deseja repreendê-los e guiá-los pelo caminho reto, como um pai amoroso que conduz com uma vara em punho para manter o filho no caminho reto, para que ele não se vire para a direita ou para a esquerda. Como está escrito em Provérbios 3:12. Hashem repreende aquele a quem ama, e com um pai tranquiliza os seus filhos. Reflita sobre o provérbio acima por um momento. Se Hashem repreende aquele a quem ama, ele não repreende aquele a quem lhe odeia. Se assim for, uma vida destituída de testes e atribulações não é um bom sinal. Os sábios talmúdicos nos advertiam. TB, Tratado de Berahot, Arahim, 16b, de que se uma pessoa passa 40 dias consecutivos livre de tribulações, ela perde o direito à sua porção no mundo vindouro. Eles também afirmaram especificamente que os justos recebem atribulações para merecer um lugar elevado no mundo vindouro. Então, quando passamos por dificuldades na vida, é um sinal claro de que somos filhos queridos de Hashem. Saber que Hashem nos ama e faz tudo para o nosso bem torna a vida não apenas suportável, mas também gratificante. O contrário também é verdade. Ignorar o fato de que Hashem nos ama e nos ajuda a alcançar o nosso tikkun é a raiz de toda preocupação, ansiedade e sofrimento. Quem tem emuná, portanto, direciona seus esforços para conseguir o tikkun e conhecer Hashem. Essas pessoas estão constantemente procurando Hashem. Como resultado, Hashem não precisa lhes mandar alertas que se manifestam em forma de atribulações extremas. As pessoas de fé, portanto, têm a vida feliz e tranquila, apesar de seus testes e desafios. Muitas pessoas mantêm a insensatez de achar que controlam sozinhas o seu próprio destino. Pessoas assim são mais predispostas a passar por sofrimentos e aflições emocionais.
Hashem, nosso Pai amoroso, usa as atribulações como expressões de amor, para nos ensinar que não somos nós que damos as cartas, somos subordinados a uma autoridade mais elevada. Ademais, para despertar seus queridos filhos do sono espiritual, muitas vezes Hashem nos dá uma sacudida, representada como alguma dificuldade ou algum desafio que nos faz procurar a sua ajuda. Como dito anteriormente, Hashem não manda dificuldades àqueles a quem ele desdenha. Próximo tópico. O chamado de Hashem. O Rebbe Nachman de Breslav ensina que Hashem imediatamente chama a pessoa que se desvia do caminho correto, mandando sinais para que ela retorne. Hashem chama a cada um de acordo com as suas necessidades e de maneira individualizada. Para alguns, o chamado de Hashem pode ser uma sugestão sutil, mas para outros pode ser uma forte reprimenda. Um chamado, em voz alta, pode assumir a forma de punição física, no jargão dos nossos sábios, escrito no Midrash Mishlim, página 22. Um sussurro é suficiente para o sábio, mas o tolo precisa de flagelo. Até mesmo as deficiências extremas existem para o nosso bem, para o bem de qualquer pessoa. Somente Hashem sabe o que uma alma precisa corrigir e, portanto, coloca cada uma nas circunstâncias que levarão ao tikkun necessário. Como geralmente não estamos cientes do tikkun de que precisamos, às vezes fazemos escolhas erradas ou mantemos aspirações inúteis. Hashem nos ajuda a modificar nossos planos para evitar que desperdicemos nossa vida com tolices e fantasias. Por exemplo, vamos supor que um homem, conforme a própria vontade, deseje ser um cantor profissional. Mas, como cantor, ele não alcançaria o seu tikkun. Assim Hashem o faz nascer com uma voz rouca. Mesmo assim, a rouquidão não o impede de se tornar um professor excepcional ou um líder espiritual que inspira milhares de pessoas a chegar a seus verdadeiros tikkunim. Hashem fecha as portas que não são benéficas para a nossa alma, mas abre as que mostram a melhor direção para cada um de nós, para nos manter em um caminho focado e direcionado. Sem a sua orientação divina, estaríamos completamente perdidos. Neste ponto, as pessoas geralmente perguntam: se tudo está nas mãos de Hashem, qual é o meu trabalho na Terra? Boa pergunta. Nossa tarefa é desenvolver as nossas antenas espirituais e discernir, ao processar corretamente as mensagens de Hashem, o que Hashem quer de nós. Hashem se comunica conosco constantemente por meio do nosso ambiente, dizendo aonde ele deseja nos levar e com qual objetivo. E embora essas sugestões ou mensagens celestes venham frequentemente em forma de tristeza, sofrimento e privação, elas são o epítome da perfeita benevolência. Como assim? Tristeza, sofrimento e privação representam a benevolência perfeita quando são agentes que possibilitam um tikkun, a retificação e aperfeiçoamento da alma. Quando aceitamos as dificuldades da vida com emuná, com tranquilidade e felicidade, sabendo que Hashem está fazendo tudo para nos ajudar a alcançar a mais elevada das aspirações, nos tornamos candidatos a experimentar a paz interior e a felicidade eterna, neste mundo e no mundo vindouro. Um atleta está preparado para executar tarefas exaustivas, ordenadas por um treinador aparentemente impiedoso. Como se isso não bastasse, ele geralmente ama e respeita seu treinador. Mas por quê? O atleta conhece o treinador e acredita que ele o quer torná-lo um campeão. Devemos ter o mesmo conhecimento e a mesma confiança em Hashem. Imagine que estamos dirigindo e queremos virar à direita, mas Hashem bloqueou o caminho. Decidimos então virar à esquerda, mas Hashem colocou um obstáculo para bloquear também essa opção. Sem emuná, estaríamos sujeitos aos sentimentos de raiva, frustração e decepção. No entanto, com emuná, acreditamos que obstáculos, barreiras e impedimentos são agentes da providência divina de Hashem.
Não afundamos em frustração, raiva e depressão quando temos o conhecimento de que as contrariedades da vida são, na verdade, marcos, luzes condutoras e presentes pessoais de Hashem. Imagine que o agente no aeroporto lhe informa que houve um overbooking no seu voo e que você tem de esperar o próximo. Então você se pergunta: poxa, por que eu? Você não pode tirar alguma das outras 300 pessoas da lista? O agente ele não cede. Ele nem se digna a ouvir a sua reclamação. Você reage com raiva. O coração bate mais rápido. Você fecha os punhos e sente o sangue subir à cabeça. Estressado e desnorteado, não sabe se liga para um advogado, se bate no balcão ou se faz uma cena. Mas espere um minuto. Suponha que o voo decolou sem você e o avião teve um problema na turbina, caindo no mar, sem deixar sobreviventes. Você ainda estaria bravo porque perdeu o voo? É claro que não. Com a percepção depois do ocorrido, você entenderia que Hashem fez algo que pareceu cruel na hora, mas que foi para o seu bem, para salvar a sua vida. A emuná transforma a percepção tardia, como no exemplo anterior, no conhecimento antecipado de que Hashem está conduzindo cada um de nós pelo melhor caminho. Com emuná, podemos rir dos tombos da vida, sabendo que dificuldades, até mesmo fracassos, são expressões de amor da providência divina, que nos ajudam a conseguir a perfeição da alma. Sem emuná, estaríamos condenados a uma vida de confusão, frustração e erros graves que podem ser evitados se as mensagens de Hashem são ouvidas. A emuná é a melhor ferramenta, ou a única ferramenta, para alcançarmos a correção da alma, complementando a nossa missão na vida. Próximo tópico: falta de comunicação. Quando ignoramos as mensagens de Hashem, ocorre uma falta de comunicação com ele. A mão amorosa de Hashem tenta conduzir o indivíduo confuso pelo caminho certo, para o seu próprio bem, mas o cabeça oca teimosamente insiste em pegar outra estrada, um caminho prejudicial. As pessoas teimosas que não têm emuná forçam Hashem a lhes mandar todos os tipos de obstáculos para impedir que desperdicem a vida ou que se prejudiquem. Geralmente, os cabeças ocas continuam a ignorar as mensagens de Hashem, adicionando mais amargura e frustração às suas vidas, o que muitas vezes faz com que eles precisem de pílulas e de psiquiatras. E o mais alarmante é que eles não entendem por que vivem com tanta dor e amargura. Aqueles que desperdiçam o dia tentando satisfazer apetites físicos, enquanto ignoram os mandamentos de Hashem, podem esperar um destino de sofrimento e dureza. Mas por quê? Um ser humano guiado por luxúria e pelos desejos do corpo é inferior a um animal. A essas pessoas falta o refinamento espiritual para discernir os delicados sinais de Hashem, que dizem: meu filho, você está seguindo um caminho perigoso. Quando as pessoas ignoram os sinais, Hashem é forçado a chamar a atenção com sinais mais ruidosos e severos. Em suma, quando não ouvem o suspiro gentil, se arriscam a escutar o barulho ensurdecedor de uma sirene. O rei Davi nos ensina a seguir a orientação de Hashem quando roga em Salmos 25, versículo 5. Orienta-me a seguir a tua verdade. A tua verdade não a minha, pois apenas tu, Hashem, sabes o que é melhor para mim. Ele também diz, no Salmo 73, verso 24. Tu me guias com teu conselho, o teu conselho, Hashem, e não o conselho da minha limitada mente humana. Talvez você esteja se perguntando: como reconheço as mensagens de Hashem? Como saber o que ele realmente quer de mim? Com a ajuda amorosa de Hashem, este estudo responderá a essas questões e lhe ajudará a realizar com sucesso a sua missão na Terra. Além disso, este estudo o poupará de dores de cabeça e de sofrimentos e lhe ajudará a alcançar a commodity mais rara da vida, a verdadeira felicidade. Próximo tópico: uma razão para viver. Sem emuná, qual é o propósito da vida?
Se os mortais estão destinados a morrer, então toda a sua vida de esforço, sofrimento e aspirações mostra-se sem sentido. Mesmo se uma pessoa consegue realizar um sonho ou um objetivo, ela não aproveitará os resultados por muito tempo, porque a última parada do trem da vida é o cemitério. A maioria das pessoas deixa a Terra antes de completar o que se propôs a fazer. Então, para que serve uma vida cheia de sofrimentos, testes e atribulações? A mulher de um mendigo teve um acesso de raiva por causa da preguiça do marido. Ela lhe atirou uma frigideira e gritou: "Vá arrumar um trabalho decente, seu inútil!" O mendigo se esquivou a tempo e a frigideira quebrou a única janela da cabana, que já estava caindo aos pedaços. Com um sorriso, ele levantou a cabeça e disse: "Para que o seu próximo marido herde a minha riqueza conseguida a duras penas? De jeito nenhum. Olha a sua volta. Assim que você enxerga além da máscara, dos sorrisos plásticos e da fachada cosmética, atrás dos quais as pessoas se escondem, quase sempre descobre que seus vizinhos, amigos e parentes todos trazem consigo uma porção generosa de sofrimento e dor. Mesmo os muito bem-sucedidos, os glamourosos, ricos e famosos, podem ter uma vida obscura que muitas vezes acaba em falência, casamento fracassado, vícios e suicídio. Toda a fama e fortuna do mundo, quando destituídas de emuná, não são nada mais que um caminho sombrio e sem saída. A emuná propicia uma razão para tudo na terra. Ela é o único consolo eficaz para a dor e tristeza que todos enfrentamos de vez em quando. Hashem não quer nos atormentar, Deus nos livre, mas sim estimular a busca espiritual e a techuvá para o nosso próprio bem. Desse modo, conferimos sentido à vida e realizamos a retificação da alma. Como uma razão verdadeira para viver, a vida ganha uma outra dimensão, totalmente nova, de propósito e de recompensa duradoura. Com a alma retificada, podemos alcançar a verdadeira felicidade. Próximo tópico: paz e tranquilidade. O mundo exterior é um palco de tensão, estresse e raiva. O homem moderno está sempre com pressa e sob pressão. Ele não encontra alívio para a agitação emocional, insegurança financeira e competição acirrada, resultado de uma sociedade carente de emuná. Se as pessoas tivessem emuná, viveriam relaxadas e contentes. Sentimentos como ansiedade, preocupação e estresse se tornariam supérfluos, se sabemos que a vida está nas mãos de um Criador muito amoroso. Uma população guiada pela emuná faria do mundo um porto seguro celestial de paz, justiça e compaixão. Essencialmente, esse é o mundo que esperamos quando cultivamos a expectativa da Gueulá e do Machia, a redenção do nosso povo e a chegada do Machia. Guerra e discórdia entre as nações seriam coisas impossíveis em um mundo de emuná, pois cada nação perceberia que tem sua própria missão no esquema global dos acontecimentos. Assim como o carpinteiro não compete com o açougueiro, ao contrário, um precisa dos serviços do outro. As nações do mundo cooperariam em paz, em vez de estar em constante conflito. O profeta fala da era messiânica de Emuná em Isaías 11, de 6 a 9. E o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. Eles não causarão dano nem destruição, pois a terra estará plena do conhecimento de Deus, da mesma maneira que as águas cobrem os oceanos. Somente a emuná leva ao conhecimento de Hashem, que abrirá o caminho para um maravilhoso mundo de paz e tranquilidade. O Rebbe Nachman de Breslav escreveu: no futuro, à medida que o conhecimento de Hashem aumentar, não haverá mais dano nem crueldade. A misericórdia e a compaixão se espalharão, já que são resultados do nosso conhecimento de Hashem. Próximo tópico: impedindo o dia do juízo final. Sem emuná, alguém pode perguntar: por que eu tenho de ser bonzinho? Por que não posso me divertir? Por que me casar se posso ter o que eu quiser na hora que eu quiser? Quem precisa de ética e moral? Vou morrer de qualquer jeito. Por que não buscar prazer enquanto estou aqui? Somente o medo de ser descoberto e punido
e impede tal pessoa de roubar, fraudar, matar e cometer adultério. A emuná, a fé e o conhecimento de que o Criador enxerga tudo, recompensa e pune, tira o ser humano da condição de monstro cruel e bárbaro. Onde não há emuná, há corrupção e anarquia. A injustiça se torna norma e o ser humano fica sem coração. Um homem sem emuná pode desejar a mulher do melhor amigo sem receios, ou pode mentir, matar e roubar por interesse pessoal. Apenas a emuná nos controla e nos refina ao nos ensinar a ser feliz com a porção que nos cabe e a não cobiçar o que Hashem dá ao nosso vizinho. Pessoas sem emuná desenvolvem ideologias estranhas, distorcidas e destrutivas. Os nazistas, por exemplo, tinham leis rígidas sobre a crueldade para com os animais, mas assassinaram milhões de pessoas sem nenhum remorso. A sociedade até glorifica o pensamento distorcido, como o de transformar em herói o lendário ladrão Robin Hood, que roubava dos ricos para dar aos pobres. Com Emuná, o roubo, em qualquer forma, nunca teria sido idealizado. Por quê? Somente Hashem decide quem será rico e quem será pobre, e ninguém tem o direito de inventar leis que neguem os mandamentos de Hashem, como a proibição de roubar. Um mundo destituído de Emuná é repleto de noções e ideologias distorcidas. Uma longa lista de falsas verdades ameaça a continuidade da existência do mundo. Essas verdades, como fascismo, comunismo, socialismo, capitalismo ou qualquer ismo que uma determinada sociedade escolha, são apenas mentiras em diferentes formatos. Até as revoluções e as contra-revoluções são apenas substituições de uma mentira por outra. A emuná conecta uma pessoa, uma nação ou uma sociedade à verdade única e absoluta de Hashem. A verdade, como Hashem, é eterna, ela nunca muda. O mundo só pode continuar baseado na verdade. Sem essa verdade, temos apenas as perspectivas mais desoladoras de um Armagedon nuclear e de destruição em massa. Uma vez que a verdade previne o conflito e a destruição em massa, e as pessoas podem alcançar a verdade apenas por meio da emuná, a emuná é a condição necessária para a continuidade do mundo. Próximo tópico: o poder da emuná. A emuná não apenas nos ajuda a entender o mundo à nossa volta, como é basicamente o nosso bem mais poderoso. Ela nos instila uma poderosa força interior e nos permite superar com êxito todos os testes e desafios da vida, quaisquer que sejam. Altos e baixos, períodos de transição e tempos de turbulência ficam mais fáceis quando a pessoa conta com emuná. Colapsos nervosos e desespero resultam de falta de emuná. A vida é intolerável quando se perde a esperança. A rua sem saída a que a pessoa chega quando não consegue acreditar que há uma solução para todos os seus problemas é como ter o pé na cova, uma morte em vida. Com emuná sabemos que não há situação, por mais obscura que pareça, em que Hashem não possa vir ao nosso socorro. Isaías, o profeta, informou ao rei Ezequias que este havia sido condenado à morte por um decreto celestial. O rei respondeu ao profeta: Bem-Amotes, pare com suas profecias e saia. Tem uma tradição do meu bisavô, o rei Davi, de que mesmo que uma espada afiada esteja na garganta de uma pessoa, ela não deve perder a esperança da misericórdia divina. O Rebbe Nachman de Braslav ensinou: aquele que tem emuná está realmente vivo e seus dias estão sempre repletos de coisas boas. É muito bom quando as coisas dão certo, mas também é bom quando alguém tem um problema, porque Hashem eventualmente terá compaixão e trará um bom desfecho para a situação. Como tudo vem de Hashem, tudo definitivamente acontece para o bem. Um homem sem fé, porém, não está realmente vivo. O mal o assola e ele perde toda a esperança. Não há nada para alegrá-lo ou confortá-lo, pois ele não tem emuná. Ele está fora da providência de Hashem e não vive nada de bom. Mas com emuná, a vida é boa e agradável. Próximo tópico:
todos têm emuná. Na realidade, todos nós temos emuná. A maioria das pessoas simplesmente não vive a sua emuná, ou seja, não sabe como aplicar o poderoso conceito de emuná ao cotidiano. Trocamos nossas fontes de emuná quando começamos a falar com Hashem e a pedir para que ele atenda todas as nossas necessidades. A emuná não é totalmente ativada até que se comece um diálogo diário e pessoal com Hashem. Assim sendo, sempre que falamos de emuná, nos referimos essencialmente à reza. Vamos analisar agora 5 princípios que nos impedem de viver a nossa emuná. Ponto 1. Dúvida de que Hashem esteja constantemente entre nós, nos olhando e conduzindo todos os detalhes de nossa vida. Se não acreditamos em Hashem, ou se acreditamos que ele criou o mundo, mas deixa tudo a cargo da natureza, não consideramos a opção de nos dirigirmos a ele com relação a todas as nossas necessidades. Ponto 2. Dúvida de que realmente temos o poder e privilégio de falar com Hashem em nossa própria língua e com nossas próprias palavras, sempre que quisermos. Ponto 3. Dúvida de que Hashem nos escute, dê atenção às nossas orações e às orações de cada criação. Ponto 4. Dúvida de que Hashem ame cada um de nós e deseja nos ajudar, especialmente aqueles que se voltam a Ele e falam com Ele. Ponto 5. Dúvida de que o poder, a misericórdia e a compaixão de Hashem sejam ilimitados e de que ele tem habilidade e recursos para nos ajudar em qualquer situação, mesmo quando não merecemos a sua ajuda. Próximo tópico: o poder da reza. Internalize esta regra de ouro. Com a verdadeira emuná, qualquer pessoa, por meio de uma simples reza pessoal e diálogo com Hashem, pode transcender qualquer limitação natural e fazer maravilhas. A reza tem o poder de alterar a natureza. Como Hashem está acima da natureza, aqueles que se voltam a ele ficam acima das limitações da natureza. A tradição judaica é repleta de histórias sobre como nossos sábios iniciaram milagres que desafiavam a natureza com o poder de suas orações. A lista é bem longa. Nunca se esqueça de que Hashem escuta, vê e pessoalmente provê as criaturas mais baixas e simples do universo. Portanto, não é preciso dizer que Hashem está sempre pronto a ajudar um de seus queridos filhos, a classe mais elevada da sua criação. Assim que ativamos nossa emuná e nos voltamos a Hashem com nossas próprias palavras, como quando falamos com um parente querido ou com um amigo, podemos conseguir literalmente qualquer coisa, como remédios para as nossas mazelas ou a superação das nossas necessidades. O rabino Natan de Breslav, principal discípulo do Rebbe Nachman, sempre dizia: onde quer que eu veja carência, ou não houve reza suficiente. Portanto, um nível suficiente de reza pode trazer solução para qualquer problema. Segundo uma efetiva lei espiritual, cada reza tem o seu poder e cada pedido requer uma certa quantidade de reza, ou poder espiritual, para realizar a sua manifestação. Assim como 28 gramas de dinamite são o suficiente para fazer um buraco em uma mesa de laboratório, é necessário uma tonelada de dinamite para se abrir um buraco em meio a uma montanha. Do mesmo modo, quanto mais importante o pedido, mais reza, ou dinamite espiritual é preciso. Lembre-se, um nível suficiente de reza pode trazer solução para qualquer problema. Quando acreditamos no poder da reza, somos capazes de continuar rezando até que o nosso pedido seja realizado. O Talmud declara: o rabino Hanina diz que qualquer um que reza o tempo suficiente não sai de mãos vazias. O Midrash explica que quando Hashem decretou que Moisés não poderia entrar em Israel, ele fez 515 orações, até que Hashem ordenou que ele parasse de rezar. Por quê? Com mais uma oração, Hashem teria sido obrigado a anular o decreto. Aprendemos com o Midrash acima que quando atingimos a cota de reza para um determinado pedido, o pedido é realizado. Enquanto Hashem não nos manda parar de rezar, nós podemos e devemos continuar a rezar até que a nossa oração seja atendida. Próximo tópico:
Hashem favorece aqueles que o procuram. Obviamente, as pessoas não tiram proveito da emuná e da reza, do tremendo poder que está sempre à sua disposição, simplesmente porque não estão conscientes do seu próprio potencial. Alguns acreditam que um criador distante ou é um criador que possui uma influência indefinida, remota ou secundária em nossa vida. Poucos conectam totalmente os pequenos e mundanos detalhes do cotidiano à emuná e à providência divina. Emuná Shelemah, ou emuná completa, significa que a pessoa relaciona todo acontecimento à vontade e providência divina. Por exemplo, quando uma mulher repreende o marido, ele, com emuná apropriada, não perde a cabeça, porque sabe que Hashem decretou que ela o repreendesse. O mesmo vale para situações mais difíceis, como problemas de saúde e financeiros. Emuná significa que aceitamos tudo o que nos acontece como sendo a vontade de Hashem. E quando precisamos de ajuda, de uma solução para um problema, para as nossas necessidades diárias, ou para o que quer que seja, falamos com Hashem. Caro leitor, eu sei que você acredita em Hashem. Então por que você não fala com ele? Se você não fala com ele, é um sinal de que não acredita que Hashem possa ajudá-lo. Neste caso, você deve fortalecer a sua emuná. Hashem quer que nos voltemos a Ele para todas as nossas necessidades, grandes ou pequenas. Ele não liga para o quanto poder, dinheiro ou influência nós temos. Ele ama cada um de nós, quer tenhamos um diploma universitário ou não. E ele realmente não se importa com o grupo universitário a que pertencemos. O rei Davi disse em Salmo 147, de 10 a 11: Não se comprais nos que confiam apenas na força dos cavalos ou na marcha dos guerreiros. Agradam-lhe, sim, os que o reverenciam e que em sua misericórdia confiam. Hashem não precisa de exibição, poderio militar, empreendimentos tecnológicos ou uma conta bancária na Suíça. Ele também não se impressiona com as coxas que desenvolvemos com levantamento de peso, aulas de aeróbica ou de judô. Ele quer a nossa reza, que sejamos um dos que em sua misericórdia confiam. Quando nos acostumamos a rezar em toda situação, desenvolvemos uma sensibilidade espiritual que nos conduz a sentir a constante presença de Hashem. Quando sentimos a sua presença, agradecemos, falamos com ele e rezamos para ele o tempo todo. Se constantemente procuramos Hashem, ele não precisa nos mandar alertas em formas de problemas, testes e atribulações. Próximo tópico: além do mundo material. O Zohar explica que o nível inicial de Emuná é o reconhecimento de um mundo vindouro, muito além do limitado mundo material. Uma pessoa emocionalmente saudável não está preparada para fazer qualquer coisa que não seja benéfica ou que não tenha um propósito. Por exemplo, se você pede para uma pessoa ficar levantando e abaixando a mão por 60 minutos sem nenhum motivo aparente, ela certamente não vai fazer isso. Mesmo se você lhe oferecer um salário razoável, ela pode não concordar se não encontrar um propósito naquilo que está fazendo. Se o ser humano só age com um propósito, então fique tranquilo, porque Hashem não faz nada sem um propósito específico e muito bom. Hashem criou um universo tão magnífico, da minúscula ameba unicelular até as grandes galáxias, apenas para se divertir? É claro que não. Cada mineral, planta, animal e ser humano tem uma tarefa importante no esquema geral da criação. Hashem deu ao ser humano componentes fabulosamente sofisticados, potencial intelectual, capacidades físicas e poder espiritual para um propósito definido. Portanto, devemos nos perguntar: estou aqui pela satisfação do meu corpo? O corpo está destinado à decomposição no túmulo. Por que Hashem teria me criado com um sistema espiritual e emocional tão sofisticado se eu existisse apenas para trabalhar feito uma mula a vida inteira e depois morrer e virar jantar de vermes? O meu corpo, com tudo que investi nele, spa, cabeleireiro, massagens, tratamentos de beleza, acaba virando fertilizante para as flores.
É uma conclusão dura, mas é verdade. Isso é tudo o que há na vida? Certamente não. Hashem não nos teria dado uma alma, o nosso eu espiritual, sem um propósito. Podemos então presumir que deve haver uma continuação da vida espiritual muito além da morte física. Trabalhamos neste mundo e colhemos os frutos do mundo vindouro. Recompensa e punição também se manifestam nesse mundo. Alcançamos uma sensação de contento, realização e paz interior quando fazemos a vontade de Hashem. Ao contrário, as transgressões à vontade de Hashem levam a problemas na vida, não como punições em si, mas como estímulos para uma busca espiritual e para nos ajudar a fazer as escolhas certas, para o benefício máximo e eterno da nossa alma. Sem um mundo pós-físico, um grande esquema de recompensa e punição seria supérfluo. Próximo tópico. Ticunim. Retificações da alma. A crença em um mundo vindouro é a base da verdadeira emuná e oferece uma explicação para muitas das dificuldades da vida. Nosso poder de compreensão e percepção se intensifica quando percebemos que a vida começa bem antes do nascimento e continua por muito tempo depois da morte. Eis uma história verdadeira sobre uma tragédia que estremeceu a própria fundação da Emuná em Hashem de toda uma comunidade judaica. Uma bela jovem, filha de uma das famílias mais respeitadas da comunidade, se casou com um justo comerciante, um homem caridoso e compassivo. Os primeiros anos do casamento foram abençoados com felicidade, abundância e filhos. A esposa modesta se tornou uma mãe maravilhosa, que usava cada minuto livre do seu dia atarefado para recitar salmos ou para cuidar dos pobres e desprivilegiados da comunidade. O marido, cujo comércio de sucesso o levava às cidades e vilas vizinhas, nunca deixou de cumprir uma rígida cota diária de reza e estudo da Torá. Ademais, ele doava quantias enormes para a caridade de todo o país, suavizando o sofrimento de milhares de pessoas empobrecidas. Mas, de súbito, uma tragédia aconteceu. A casa da família, uma luz de caridade, boas ações e bondade, se transformou em uma cena de agonia. Um soldado bêbado molestou, mutilou e assassinou o filhinho de 3 anos dentro de casa, no casal. A comunidade inteira ficou aterrorizada. Milhares de pessoas se juntaram ao luto, inclusive os sábios e líderes espirituais do país. Ninguém conseguia entender. Muitos pronunciaram suas dúvidas em público. Esta é a recompensa que um casal tão justo merece? Por que Hashem fez algo tão horrível com eles? Por que a pobre criança tinha de sofrer tanto? Outros cultivavam sentimentos contra Hashem, o que enfraquecia a emuná e os distanciava da Torá. O casal reagiu com emuná total, resignação e aceitação do decreto divino. Eles continuaram com seu estilo de vida honrado, como se nada tivesse mudado. A esposa com seus atos de bondade e o marido com seu estudo de Torá e a grande caridade. Pouco tempo depois, outra tragédia se abateu sobre eles. Espalhou-se rapidamente a notícia de que o íntegro comerciante estava doente em estado terminal. Todas as sinagogas locais mobilizaram seus membros para vigílias de orações 24 horas por dia. Todos amavam o comerciante. A sua generosidade beneficiara quase todos naquela cidade. Compreensivelmente, os lamentos da comunidade ultrapassaram os portões dos céus. Um dos homens da comunidade entrou correndo na principal sinagoga da cidade, onde o rabino-chefe rezava e gritou: "Os médicos nos deram esperança. Eles disseram que o fim está próximo." O rabino-chefe, ele mesmo um pilar de retidão e mestre da lei talmúdica, declarou vigorosamente, mas com calma: "Isto não acontecerá. Nenhum mal recairá sobre o nosso irmão, o justo comerciante."
A dor e o espanto de toda a cidade chegaram a novos patamares quando a notícia da morte do comerciante se tornou um assunto comum entre todos. Um homem tão jovem, no auge da vida, ele já não tinha sofrido bastante? Ele fez apenas boas ações durante toda a vida. É isso que ele merecia? As lágrimas da jovem viúva de 35 anos feriam o coração da já perplexa comunidade. Alguns anos se passaram. Em uma sexta-feira à tarde, o filho recém-casado da jovem viúva veio desejar Shabbat Shalom à mãe. Ela tentou sorrir, mas não conseguiu e desatou a chorar. Mãe, disse o jovem, já se passaram 3 anos. Você já chorou o suficiente. Os nossos sábios estabeleceram períodos determinados para o luto. Se alguém chora mais do que deve, a tristeza, ela nunca vai embora. Temos emuná, e nenhum de nós pode saber os motivos de Hashem. Tudo o que ele faz é para o nosso bem. Mãe, o seu pranto não apenas nos entristece a seus filhos, mas também entristece a alma do papai. As casamenteiras a procuravam com várias boas propostas, mas você as evita. Mãe, por favor, você precisa seguir a sua vida. A jovem viúva respirou fundo. Basta. Ela tomou a decisão de superar a tristeza. Um pensamento encorajador passou por sua mente. Serei eu mais compassiva do que Hashem? É claro que não. Sempre confiei em Hashem. Por que não posso ser feliz? Para o alívio de seus filhos preocupados, naquele Shabat, aquela mãe se tornou uma nova pessoa. Pela primeira vez em anos, a viúva dormiu profundamente e em paz. Ela compreendeu que a falta de Muná e não a ausência do marido era responsável pelo vazio em seu coração. Agora, aquele vazio estava totalmente preenchido. Ela teve um sonho. Ela se viu em um jardim exótico de beleza sobrenatural e entendeu que aquele devia ser o mundo vindouro. Parada em meio às árvores de flores aromáticas, ela viu a imagem radiante de um velho com uma longa barba. Ela se aproximou e perguntou se ela gostaria de ver seu falecido marido. Ela concordou com a cabeça. Ele a levou a um magnífico palácio, onde um jovem dava aula de Torá para milhares de almas de justos anciões. Quando a aula terminou, o professor se aproximou. Era o seu marido. Meu marido querido, por que você me abandonou tão cedo? Como se tornou professor de tantos de Sidaquim? Você era comerciante e um homem honesto, mas nunca foi um sábio. O marido sorriu. Em minha vida passada, eu era um grande sábio, mas eu não me casei. Quando morri, me disseram que eu não poderia assumir o meu lugar nos palácios superiores do céu, porque eu não havia cumprido o primeiro mandamento da Torá. Frutifique e se multiplique. Por isso, reencarnei com o único propósito de me casar, ter filhos e criá-los no caminho da Torá. Foi exatamente isso que eu fiz. Assim que completei meu tikkun, a retificação da minha alma e a minha missão na Terra, eu não precisava permanecer lá embaixo. Agora, como pode ver, eu tenho uma vida de eterno êxtase. Então, por que o nosso filhinho morreu? Perguntou a mulher. O marido respondeu. Ele é a elevada alma de um santo tzadik, um indivíduo extremamente justo. Em sua vida passada, ele foi sequestrado logo após o nascimento, sendo alimentado com o leite de uma mãe substituta não judia. Finalmente, aos 3 anos, ele foi resgatado pela comunidade judaica e depois se tornou um sábio de grande proporção espiritual. Depois da morte, negaram-lhe seu legítimo lugar no céu, já que sua infância havia deixado uma pequena mácula em sua alma. Seu único ticum era retornar à terra, nascer e ser amamentado e criado durante 3 anos por uma mulher judia honrada. Você, querida esposa, teve o privilégio de ser essa mulher. Mas por que a morte dele foi tão horrível? Quando nosso filho completou seu ticum, continuou o marido, ele estava destinado a morrer de qualquer jeito.
Ao mesmo tempo, a corte celeste havia decretado, por causa dos grandes pecados entre o homem e seu próximo na nossa cidade, que todos os habitantes da cidade seriam destruídos em um massacre catastrófico. A justa alma do nosso pequeno se ofereceu a passar por uma morte terrível para redimir toda a cidade. Ele se tornou um sagrado mártir e se santificou como um sacrifício público. Ninguém pode chegar à sua elevada morada, exceto eu que fui seu pai. Quando sua hora chegar, você, como mãe dele, também poderá entrar. Você não pode imaginar o êxtase de luz divina que cerca o nosso filho. O marido desapareceu. Antes de partir, sua voz reverberou. Apenas em virtude da sua emuná reforçada, eu me revelei para você. Enquanto você estava em uma nuvem de tristeza, quase perdeu outro filho. Todos os meus pedidos de me revelar para você foram negados. O meu ticum acabou, mas você ainda tem muito a fazer. Vá, case-se novamente e leve uma vida de emuná e alegria. Vá com a minha bênção, querida. Adeus. E a imagem dele desapareceu completamente. A viúva acordou. Ela sentia como se tivesse nascido de novo. Ela entendeu que suas questões, assim como as questões do resto da cidade, eram desnecessárias. Se a Torá ensina que Hashem é bom e justo, não há necessidade de pensarmos por que motivo Hashem faz o que faz. Aqueles de nós que não merecem revelações durante o sono devem se esforçar para fortalecer a emuná. O conhecimento de que Hashem faz tudo para o nosso benefício deve estar gravado no coração e na mente. Próximo tópico: a missão. Cada um de nós vem a este mundo com o propósito expresso de cumprir uma missão. A longevidade depende da tarefa que temos que completar. A morte, mesmo em decorrência de uma tragédia ou de um acidente repentino, é sempre o resultado da decisão de Hashem. Alguns vivem 20 anos, outros vivem 100, mas todos eventualmente deixaremos este mundo no exato momento em que Hashem decidir. Um conjunto complexo de considerações divinas influencia as circunstâncias da vida e da longevidade de uma pessoa. Ações, vidas passadas, leis públicas e outros critérios que desafiam o nosso entendimento. Algumas almas vêm à Terra para cumprir um ticum breve e específico e depois retornam aos mundos superiores. Essas almas são geralmente pessoas extraordinariamente especiais, gentis, boas e agradáveis, com pouca ou nenhuma inclinação para o mal. Portanto, não se surpreenda quando ouvir sobre pessoas jovens e justas que morreram repentinamente. Elas simplesmente completaram o Tikkun, a retificação de sua alma e a sua missão na Terra. O rabino Isaac Luria Askenazi, o famoso pai da Kabbalah, o Arizal, da cidade de Tzfat do século XVII, ensina que encontramos mais resistência com relação à nossa missão na Terra, já que o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, não quer que completemos a nossa missão com êxito. Isso significa que quanto mais o Yetzer Hará nos impede, mais temos o que realizar na Terra. Próximo ponto. Uma breve visita. Às vezes, uma alma faz uma breve visita a este mundo. Conta uma história que certa vez o Arizal foi o Sandek, pessoa que segura o bebê durante a circuncisão, em uma Brit Milá. Logo após a circuncisão, o bebê morreu. Quando os amigos e os parentes do bebê lamentavam como animais feridos, o Arizal disse: "Por que vocês choram? Vocês tiveram o mérito de receber a alma do nosso mestre, Rebbe Yosef Caro, um contemporâneo do Arizal e autor de Shulam Arush, Código da Lei Judaica. Com o seu espírito elevado, o Arizal viu que o rabino Yosef Caro morreu e chegou aos portões do céu. O rabino Yosef havia cumprido todos os mandamentos de Hashem com precisão, exceto um, a circuncisão. Quando ele nasceu, teve icterícia e, portanto, foi circuncidado depois dos 8 dias de idade. Todo o seu ticum consistia em retornar à terra e ser circuncidado no 8º dia de vida. Ele não tinha outros motivos para permanecer aqui.
O Arizal conhecia cada alma, sua história e a missão na terra. O seu testemunho mostra como a falta de até mesmo um pequeno, mas crucial detalhe faz a vontade de Hashem parecer crueldade. Deus nos livre. Como em um quebra-cabeça, se uma peça está faltando, toda a imagem parece incompleta. A emuná, nossa confiança e crença inabalável em Hashem, preenche os espaços das peças que faltam, criadas pela nossa visão limitada. Próximo tópico: depósito. O Midrash conta uma história comovente sobre o sagrado Tana da cidade de Tibéria, o Rebbe Meir Baal Hanes. Em um Shabat, o Rebbe Meir estava na casa de estudos, sem saber que seus 2 filhos haviam morrido. Brúria, sua mulher, omitiu a má notícia, cobriu os 2 corpos com um lençol e os colocou no sótão. Naquela noite, depois de terminado o Shabat, o Rebbe Meir voltou para casa e perguntou: onde estão os meninos? Brúria mudou de assunto e lhe serviu o jantar. Quando o Rebbe Meir terminou a reza após a refeição, sua esposa disse: Rebbe, eu tenho uma pergunta. Fique à vontade para perguntar. Se uma pessoa me deu uma quantia para que eu guardasse e agora quer tomá-la de volta, o que eu devo fazer? Simples, respondeu o Rebbe. Você deve devolver o depósito. Brúria pegou o Rebbe pela mão, levou-o ao sótão e mostrou-lhe seus 2 filhos sem vida. O Rebbe Meir começou a chorar, lamentando sua dolorosa perda. Rebbe, disse sua mulher, você não acabou de me dizer que devemos devolver o depósito quando o dono pedir? O Rebbe Meir parou de chorar imediatamente e citou: Hashem deu, Hashem tirou, bendito seja o nome de Hashem. O Rebbe Hanina, outro santo sábio e contemporâneo do Rebbe Meir, elogiou Brúria e seu pungente consolo que aliviou a dor do marido com tanta eficácia. Ele disse, Provérbios 31:10, uma mulher de valor, quem poderá encontrar? O Talmud conta sobre o renomado sábio Rebbe Yohanan, que perdeu os 10 filhos e andava com o dente de seu 10º filho no bolso, dizendo: esse é o osso do meu 10º filho, que morreu. Veja como eu perdi 10 filhos, mas ainda estou feliz e sorrindo. Percebi que este mundo não é o nosso interesse principal, e as almas sagradas que eram meus filhos simplesmente terminaram seus respectivos ticunim e missões neste mundo. Então por que eu deveria estar triste? Eles estão agora em um mundo de êxtase eterno, enquanto nós ainda sofremos nessa terra. O Rebbe Nachman de Braslav perdeu os 2 filhos, sua primeira mulher, e deixou este mundo ainda jovem, aos 38 anos. Muitos tzadikim enterraram entes queridos e passaram por sofrimentos cruéis, mas todos sabiam que eles eram pilares de retidão. Muitas vezes não há conexão entre longevidade e boas ações. Estremecemos ao ouvir sobre a perda de uma pessoa jovem. Na verdade, a ideia da morte de um idoso deveria nos impactar ainda mais, já que mostra que a morte é inevitável. Próximo ponto. Não se esqueça do mundo vindouro. Muitas vezes a pessoa dá os primeiros passos como um judeu espiritualmente desperto, um Baal Teshuvá, e sofre alguma forma de dano físico, financeiro ou outro. A questão geralmente é a seguinte: por que agora que escolhi o caminho da Torá e comecei a cumprir o Shabat, mereço essa punição? Esta é a recompensa da Torá? E outras vezes um novo Baal Teshuvá morre de forma repentina e trágica. As pessoas perguntam: como isso é possível? O que está acontecendo? Um novo Baal Teshuvá, que deixou uma vida de brilho e diversão para devotá-la a Hashem, ele deveria ter vivido para sempre. Por que Hashem o levou tão rápido? A questão mais famosa dos perplexos é: e o Holocausto? Por que Hashem permitiu que 6 milhões de judeus, muitos deles sagrados estudiosos de Torá, morressem em câmeras de gás e em campos de concentração? As pessoas se esquecem que este mundo é um lugar de importância temporária, em que uma alma assume uma forma corporal para executar uma missão e alcançar o tikkun necessário. Mas se elas lembrassem
que a vida e a saúde da alma, e não a do corpo, é o nosso interesse primordial, não teriam mais o que perguntar. Próximo tópico. Homem mortal. Não podemos saber quando completamos nosso tikkun. Ninguém sabe como irá deixar este mundo. Ainda assim, devemos sempre lembrar que somos mortais, destinados a morrer algum dia. O rei Salomão, o mais sábio de todos os homens, aconselhou em Eclesiastes 7:2: é melhor frequentar a casa do luto do que a casa do banquete, pois aquela representa o fim de todo homem e os vivos devem refletir sobre isso em seu coração. Aparentemente, o conselho de comparecer a funerais e visitar enlutados é simples. Quando visitamos os enlutados, lembramos que um dia a nossa vida chegará ao fim. No entanto, é surpreendente que para certos profissionais, como médicos, enfermeiras e acompanhantes de idosos, a morte seja algo corriqueiro. Mas quantos deles fazem techuvá? Muitos continuam atolados na busca de posses materiais por toda a vida. Por isso o rei Salomão ressaltou: e os vivos devem refletir. Todos nós devemos lembrar que somos apenas mortais. Se esquecemos, podemos cair em um sono espiritual. O medo é a referência com relação ao nosso dia final na Terra e o dia seguinte do ajuste de contas são sentimentos que nos ajudam a monitorar pensamentos, falas e as ações. Quando estabelecemos nossa lista de prioridades, precisamos lembrar que fama e fortuna não valem nada no túmulo. Os confortos deste mundo não valem nada no mundo vindouro. O nosso objetivo supremo é o mundo vindouro e a emuná nos levará até lá. Próximo tópico. Verdade. Agora que temos uma melhor compreensão sobre o nosso propósito na Terra, fica a pergunta: é lógico que Hashem nos mande para cá sem nos dar uma indicação do que devemos fazer? Ele distribuiria recompensas e punições sem nos informar o que é e o que não é permitido? Hashem não nos deixaria tateando no escuro sem direção? É claro que não. Hashem deu à humanidade e ao povo judeu em particular instruções claras sobre o propósito da vida. Não apenas temos a Torá Sagrada e seus mandamentos, temos os grandes tzadikim, os sábios e líderes espirituais que nos conduzem pelo caminho da verdade. Esse caminho leva à verdadeira emuná. Por outro lado, não esperaríamos internalizar a verdadeira emuná sem Torá, pois sem ela o homem, subjetivamente dominado por seus próprios interesses e vontades, decide a sua própria verdade. Como mencionado anteriormente, nações e sociedades podem chegar a conclusões distorcidas, tais como o genocídio de outro povo, quando estão formando as suas próprias verdades. Próximo tópico. O caminho de ouro. Sem Torá, a vida é um labirinto de caos absoluto, em que pessoas confusas levam uma vida de insensatez e fantasia. Olha à sua volta. O vizinho A está em uma busca maluca por mais dinheiro. O vizinho B deseja fama e reconhecimento. O vizinho C nunca para de seduzir a mulher do vizinho D. O vizinho E não aguenta o vizinho F, que tem inveja do carro novo do vizinho G. Sem Torá, o mundo é uma estufa intolerável e cruel de discórdia, ódio, competição, difamação, roubo, vingança, crueldade, adultério e injustiça. O mundo pode ser encantador, agradável e tranquilo. Uma vida de Torá é como um passeio suave em um carro novo, quando o dono segue todas as instruções do manual do proprietário. A Torá, o manual do Criador para o nosso bem-estar material e espiritual, nos mostra como ser feliz, respeitar o próximo e educar as nossas crianças. Um verdadeiro cumpridor da Torá negocia honestamente, ajuda os outros e se alegra quando os outros estão felizes. Pessoas assim nem sonhariam tocar em algo que não lhes pertencesse. Elas levam uma vida digna e realizada, tornando o mundo um lugar melhor. Em suma, a Torá é o caminho de onde para uma vida boa e significativa. Infelizmente, se uma pessoa estuda a Torá sem tentar conseguir emuná,
o poder da Torá se torna prejudicial e até letal. Por exemplo, sem emuná, Deus nos livre. Um simples ladrão pode utilizar a sabedoria da Torá para se tornar um ladrão mais perigoso e sofisticado. Sem a orientação dos tzedakim de cada geração, nossos guias espirituais, não se pode alcançar a verdade nem a emuná. Assim, muitos podem ser religiosos, mas permanecer distantes da verdade e da verdadeira emuná. Em vez de pedir a Hashem por todas as suas necessidades, as pessoas colocam suas esperanças nas mãos de gente de carne e de osso. Ficam facilmente preocupadas e brigam umas com as outras. Próximo tópico. Um homem de espírito. Uma corrente ininterrupta se estende desde Moisés até a nossa geração. Os tzadikim nos ajudam a entender a Torá, seus mandamentos e nosso propósito individual na vida. Cada um de nós deve procurar um tzadikim genuíno, de verdadeira estatura espiritual, que possa nos ajudar a encontrar o caminho para aplicarmos a Torá ao nosso cotidiano. Uma pessoa justa qualquer, que não tenha sido orientada por um guia espiritual virtuoso, não é o suficiente. O guia espiritual expert, a quem a Torá chama de homem no qual há este espírito, baseado em Números 27 e 18, sabe como aplicar as leis da Torá para o benefício do espírito de cada pessoa. Por exemplo, uma autoridade rabínica qualificada que também seja um homem de espírito pode permitir certa ação sob uma determinada circunstância, mas proibi-la completamente em uma outra situação. Ele enxerga as necessidades únicas de cada indivíduo, assim como um pastor conhece as necessidades de cada cordeiro ou ovelha. Tal rabino, tzadik e guia espiritual sabe como despertar a pessoa de um sono espiritual, fortalecer sua alma e mostrar-lhe o caminho de Hashem. Sem um guia espiritual qualificado e justo, a pessoa pode aprender Torá por toda a vida e, mesmo assim, cometer erros trágicos na caminhada espiritual, nunca alcançando seu tikkun. Dois grupos de pessoas têm dificuldade em encontrar o seu caminho no mundo: aqueles sem nenhuma Torá e aqueles sem um guia espiritual. Bendito seja ele que nos separa dos equivocados. Todos os dias pedimos a Hashem que nos salve dos dois grupos. O Rebbe Nachman de Breslav declara: o fundamento e princípio mais importante é a conexão de cada um ao tzadik da geração. Aceitar seus ensinamentos, acima de tudo, grandes ou pequenos, sem se desviar para a esquerda ou para a direita, Deus nos livre, como nossos sábios nos instruíram, mesmo que lhe digam que direita e esquerda, a pessoa deve deixar de lado a sua própria sabedoria, lógica e opinião, como se não houvesse outra orientação fora aquela recebida do tzadik da sua geração. Pois enquanto a pessoa depende do próprio intelecto, ela está em estado de imperfeição, não conectada integralmente ao tzadik. O Rebbe Nachman também afirma: a pessoa deve procurar e rezar com empenho por um verdadeiro guia espiritual e insistentemente pedir a Hashem para ter o mérito de encontrar um verdadeiro líder, para que possa conseguir a emunar completa. Quando a pessoa se conecta, Deus nos livre, a um falso líder, ela se expõe a falsas crenças. Portanto, devemos procurar e rezar por um verdadeiro líder. Próximo tópico. Cuidado. Podemos encontrar um verdadeiro guia e líder espiritual apenas por meio da reza, porque a maioria de nós não tem as ferramentas necessárias para discernir entre um tzadik autêntico e uma boa imitação. Ademais, podemos encontrar um tzadik que não seja o guia espiritual certo para nós, ou um indivíduo de estatura espiritual insuficiente para nos guiar no verdadeiro caminho da emuná e do tikkun. Devemos, portanto, ter muito cuidado para evitar a armadilha de criticar um líder ou seu grupo que não pareça ser o líder certo para nós. Por quê? Diminuir um judeu, ainda mais um grupo inteiro e o seu líder, é uma transgressão severa da lei da Torá. Aqueles que se viam apenas em sua própria aptidão para procurar um líder espiritual adequado estão sujeitos a cometer erros.
Por isso, devemos rezar para encontrar o verdadeiro tzadik que possa nos mostrar o caminho da verdadeira emuná. Agora que aprendemos os fundamentos da emuná, estamos prontos para seguir ao próximo capítulo e aprender os níveis da emuná. Fim do capítulo 1.